Alô, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal SoAude. Bom, como não deixaria de passar desapercebido, né, mas tudo que envolve automação, hoje se tem também Arduino, né? Então isso também teria que ter no canal, não tem como não ter, né? Então, gente, vamos fazer o seguinte, ó. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma breve introdução aí, sobre o que é o Arduino, né? Então, o Arduino nada mais é do que uma placa, né? Onde ela tem aí, bem simples, né? Bem introdutório aí, né? Uma placa onde ela é possível fazer a programação e com isso você pode, por exemplo, acender e desligar uma lâmpada e mais programação. No caso da automação residencial, seria mais o fato de ligar e desligar a lâmpada. Então, ó, o que eu tenho nesse circuito aqui? Ó? Nesse circuito eu tenho a placa de Arduino, né? E aqui eu tenho as ligações que serão feitas, nesse caso, para acender uma lâmpada, né? Essa lâmpada aqui está ligada com 12 volts, porque aqui eu estou usando o Tinkercad, né? E o Tinkercad, ele só tem uma lâmpada até 12 volts, né? Mas aqui poderia ser até alternado, né? Poderia ser qualquer fonte aí. Não precisaria ser necessariamente 12 volts alternado. Então, isso aqui está representando, esse botão aqui está representado o interruptor, né? E aqui o relé comandando essa lâmpada. No caso do Arduino, já um módulo, né, de relé aí, de arquivo de Arduino, né? Então, no caso do Arduino, já tem um módulo, né, específico dele aqui, né, de relé, então não precisaria. Nesse caso aqui, nós estamos usando o transistor, né, o relé, e uma fonte aqui para poder programar, para poder acionar esse relé, né? O transistor aqui, o transistor como chave, né? Então uma parte aí de eletrônica básica aí, certo? Então, quando eu aciono, por exemplo, no caso aqui, eu dou um pulso aqui, ó, né? Eu dou um pulso, eu ligo a lâmpada. No outro pulso, eu desligo a lâmpada, né? Então, um interruptor apenas de pulso, certo? Que poderia ser possível com isso acender e desligar uma lâmpada. Bom, já o código, né? Eu vou já apresentar o código aqui para vocês, né? Certo? Então só é possível fazer dessa forma, acender e desligar a lâmpada através de uma programação interna que é feita aqui no Arduino, né? Então, para isso é feito usando a linguagem C++, né? E dá para fazer usando, por exemplo, nesse Tinkercad, né? E depois apenas copiar para o Arduino, isso é possível, né? Então você faz o teste aqui. Aqui você não precisa, por exemplo, ter o Arduino, né? E depois você só compra o Arduino e faz, copia o código para ele, né? E você coloca em operação para você fazer essa atividade, né? Então, no caso, por exemplo, por que eu, né, estou entrando com esse conteúdo? Porque eu já falei numa das minhas aulas aqui, né, sobre o Zonoff, que ele funciona da mesma forma, um pulso liga e outro pulso desliga, né? Ele funciona dessa forma, o Zonoff funciona, tá? E aqui está um pouco lento, né? Vocês estão vendo que está um pouquinho lento aqui, mas na verdade não funciona assim na prática, né? Na prática ele realmente funciona acendendo e apagando, né, de uma forma precisa, mais precisa, né? E que aqui, como a gente está trabalhando aí com o simulador, ele é um pouquinho mais lento. É normal isso mesmo para a gente poder até visualizar, tá? Então, nessa parte
quando você vai fazer a ligação, o que você tem que fazer? Você tem que definir aqui, nesse caso, por exemplo, um pino, né, que é o pino de entrada, por exemplo. Então, você vai ter 5 volts na entrada do pino, né? Então, aqui entra até que na tensão, por exemplo, do interruptor, vai entrar uma tensão bem baixa, né? Que é apenas os 5 volts aqui, certo? Então, você entra com 5 volts e você volta para o Arduino, né? E na saída, né, na saída dele, você vai levar para o relé, direto para o relé, né? Aqui eu levei para o transistor, mas no caso do Arduino você compra um módulo de relé, né? Existe módulos de relé com 12 relé, por exemplo, 8 relé, né? E aí você já compra o módulo completo. E aí você leva direto para o módulo de relé, tá? Então, quando você leva essa parte para um módulo de relé, então você é possível fazer esse acionamento e ligar e acender a lâmpada usando apenas a fase, né? Nesse caso aqui eu estaria representando como a fase, né? Em alternada. Então você leva a fase, no caso, para o relé, né? E do relé, certo? Você vai até a lâmpada, certo? Tá? Acionando assim a lâmpada, né? E o neutro já vai estar lá, né? Já vai estar lá, você já vai ter ligado o neutro, né? Então, nesse caso aqui, a fase, né, ela está passando pelo relé, né? E o interruptor está apenas com uma tensão de 5 volts. Então, isso é bastante útil até no caso de segurança, né? Porque você não tem como tomar choque agora no interruptor, né? Então, no interruptor fica seguro, a lâmpada continua com uma tensão mais alta, né? Com a tensão de 127, mas o interruptor acaba se tornando uma tensão de segurança, né? E com uma tensão mais baixa. E aí você pode, no caso, por exemplo, se você tem 8 entradas, né, e 8 saídas, você tem aqui o módulo aqui para você colocar a quantidade de entradas e saídas, né? Você tem, além do Uno, você também tem um Mega, né? Que ele já tem aí mais quantidade de entrada e mais saída. E também aí ele tem a parte de você também colocar na rede, você pode usar pela rede, né? Para fazer o acionamento pela rede, aí tem algumas configurações, né? Isso é possível também. Ou seja, além de você conseguir acender e apagar manual, você tem ainda a parte automática, né? Como eu disse, aqui é apenas uma aula introdutória, né? Onde a gente está vendo apenas a possibilidade, né? Então eu possa seguir, né? Aliás, fazer mais aulas nesse sentido, se vocês quiserem, é claro, né? Tá? Então, até essas ligações aqui, se vocês me pedirem, eu posso estar fazendo aula nesse sentido também, tá? Então a gente pode continuar a aula, né? Eu só vou ver, lógico, né, o interesse aí de vocês nessa aula, né, para poder ver se eu faço outras aulas ou não, né? Então eu estou muitas vezes demorando um pouquinho porque eu quero ver qual que é o interesse, o público, né, que está tendo nas minhas aulas para eu poder lançar mais aulas, né? E uma também que eu também não tenho todo esse tempo do mundo, né? Eu tenho outras atividades, né? Então, né, não é só essa atividade que eu faço, né? Essa atividade é apenas aí para a gente poder realmente, né, ter uma plataforma não, né, um YouTube, né, onde eu tenha sempre mostrando aí, não novidade, que isso já não é uma novidade, né, o que a gente tem no mercado, né, então é uma área principalmente para você que é eletricista, para você que é técnico eletrônico, apenas uma forma de você ver todas as possibilidades, tá bom? Então, eu vou mostrar agora a parte da programação, certo? Então vamos lá agora a programação.
Então você vai, usando o Tinkercad, né, você vai copiar ele, certo? Então você copia ele para você, né? Não tá privado essa parte aqui, eu deixei público até para vocês poderem copiar, tá? Então vocês copiam e é lógico, quando vocês copiarem, vocês vão copiar o código completo, né? Então, quando abre-se o código, né, eu vou ali abrir aqui na linguagem usada aqui de blocos, né? Então ele foi feito em blocos. E tem a linguagem aqui do lado, na lateral aqui, usando a linguagem C++, né? Então tá as duas linguagens. Então eu vou trabalhar mais na linguagem de blocos, que é mais simples, certo? Então eu vou trabalhar mais com ela hoje, tá? Então o que você faz aqui, ó? Por exemplo, nesse caso aqui, no início, eu tenho apenas que definir as variáveis de entrada, como que elas vão iniciar, né? Então, nesse caso, como é um pulso liga, outro pulso desliga, né? Eu usei uma variável chamada set, outra variável chamada reset, né? O pino 3, que você viu lá, que eu te falei que tinha que definir para o interruptor, foi considerado o pino 3, né? E aí eu defini ele como de início desligado, né? Como baixo, nível baixo, certo? E definir também a saída como nível baixo, né? Então é uma forma de você definir quando você ligar, né, o Arduino, ele vai entrar nessa situação, a situação inicial dele, né? Então essa forma é a parte inicial, tá? Como que se cria essa variável, né? Então vou mostrar para você como que se cria essa variável, tá? Essa variável que eu falei aqui. Então, a variável, na hora aqui, você simplesmente cria aqui, ó, cria a variável, né? E aí você vai colocar um nome, né? Então, eu dei o nome de reset, set, né? Eu vou criar outra aqui também. Então, vamos lá, luz, né? Por exemplo, certo? Eu poderia ter uma variável chamada luz. Então, ele vai aparecer aqui, né? E aí eu modifico aqui, né? A minha parte aqui, a luz, reset, né? Certo? Então, essa é a parte como que eu defini, né? Como eu defini a variável aqui, ó, ela não entra aqui, certo? Então, na hora quando eu quero definir, por exemplo, aqui, eu vou, né, excluir aqui, por exemplo, né? Então, vou excluir uma delas aqui, né? Ó, tá? Deixa eu separar aqui, certo? Ó. Então, ó, separei, né? Tá? Se eu vim para cá, eu vou excluir, certo? Só não vou excluir porque senão vai demorar, né, muito. Mas na verdade é o que? Eu trazer ela para cá, certo? Ó, eu vou pegar ela daqui, trazer para cá, certo? Tá? Então essa é a forma, né? Então só para não ficar muito longo o vídeo, né? Eu vou fazer dessa forma. Então eu simplesmente arrasto ele, certo? E aí eu defino aqui se é o valor alto ou baixo, né? Nessa parte em branco aqui, ó. Então aí nessa parte em branco aqui, certo? Eu vou definir aqui se ele é alto ou se é baixo. Então vem e faço a mesma forma, ó. Arrasto, né? Certo? Ó, tá? Então aqui já dá para fazer que é mais rápido, né? Ó, vou excluir, ó, excluir, certo? E vou aqui definir aqui ele, né? Certo? Então eu defini no caso o set como baixo, né? Tá? Beleza? E o reset como alto, né? Então, ó, essa forma que eu definia a situação atual, certo? Tá? Então, dessa forma você vai fazendo a programação, né? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o set, né? Aqui já é um comando, né? Que a gente fala o loop, onde ele vai ficar rodando o programa. Então, nessa parte aqui, né? Que é considerado o void setup, né? Que era essa parte inicial. Depois que eu defini as condições de entrada, eu venho para a parte do loop, né? Então essa é a parte das condições de entrada, que chama-se void setup, né? E aqui eu tenho as condições de loop, né? Onde o programa vai ficar rodando. O programa vai ficar rodando de uma forma que ele não para mais.
Então, isso que significa, por exemplo, o void loop, né? Essa parte aqui. Então, a programação em C++ era isso aqui, e a programação em blocos dessa forma, né? Então, quem conhece de C++, já é possível você mesmo fazer a programação. Quem não conhece, é bom fazer primeiro aqui, usando a condição de bloco, né? Recomendo principalmente para quem está começando, né? E depois passa a conhecer um pouco o C++, que ele se torna mais rápido, né? Tá? Então, nessa parte eu defino aqui a entrada, né? Então eu começo a falar aqui, ó, por exemplo, né? Se o reset for igual a alto, que eu defini como alto, né? E se o caso do pino 3 for alto, que é o interruptor, eu defino já outros valores. Então eu já ligo, ó, né? Nesse caso eu defino o 4 como alto, ou seja, eu ligo a minha saída, certo? E aí eu defino o set aqui como alto, né? O reset lá estava como baixo, eu defino aqui, né? O set lá estava como baixo. Então eu defino ele aqui agora como alto, certo? E aí dou um tempinho aí de aguardar 15 milissegundos, né? Talvez até nem seria preciso esse aguarde 15 milissegundos, eu coloquei aí, mas você pode até remover ele e ver até se fica mais rápido, né? Eu não removi, eu deixei ele. Mas como está aí, né? Está funcionando, vamos continuar. Talvez seja o caso de você remover e ver se a performance, né? Então eu coloquei um tempinho aí, e aí eu defini aqui, por exemplo, ó, né, lembrando que esse aguardar tá tudo aqui, né? Toda essa parte que foi em laranja, ele está aqui, está usando esse comando, né? Então, desde o C até até o aguardar e tudo mais, né? Então, agora eu faço a leitura de novo do pino já numa condição desligada, porque eu dei um pulso, desliguei. Então, eu desliguei, ele ficou embaixo, né? E aí eu vou para a parte do defino o reset como baixo, eu mudo o valor, né? Mudo o valor. Então, por que isso, né? Porque na primeira situação em que eu ligo, eu tenho uma situação, né? Eu ligo, eu tenho uma situação. Ligo, desligo, acendeu a lâmpada. Depois eu tenho que ligar e desligar para apagar a lâmpada, é outra condição. Então, nesse caso aqui, eu tenho um outro comando, né? Que se chama outro aqui, ó, né? É esse outro aqui, ó, tá? Tá ok? Então eu estou usando aqui o C e o outro, que no caso é muito conhecido como if else, né? Certo? Então é o comando if else, né? Então eu tenho aqui o comando if else e no else eu vou fazer já a parte que eu vou dar outro pulso. Então quando eu der outro pulso, a situação já é totalmente diferente, né? Então a única coisa é que eu vou ler o pino alto de novo, né? E aí eu vou começar a pegar os valores que eu alterei na primeira condição para fazer a leitura também, né? Então eu vou ler o set, se realmente ele foi para alto. Se o reset ele foi para alto, eu desligo, né? Então eu desligo, certo? Então eu tenho a condição de desligar, né? E faço de novo a leitura do pino 3, certo? E defino de novo como baixo e como alto, tá? Então, eu sei que você parece meio confuso agora no início, talvez seja a primeira vez que você viu isso, você está vendo isso na vida, né? Certo? Mas o que eu estou falando é para você fazer o seguinte aqui, né? Qual que é a ideia, né? A ideia é que você copie o programa primeiro, né? Tá? Copie ele como um pulso liga e um pulso desliga, certo? Tá? Então essa que é a ideia, copia ele, né? Copia ele, certo? E depois você simplesmente deleta tudo isso aqui, ó. Você vem na parte de início aqui, ó, faz isso aqui, ó. Tá?
E aí você vai ter só isso aqui, certo? Ó, o início e o para sempre, tá? É isso que você vai ter, certo? Então, como você vai ter só isso, início e para sempre, tá? Então, o que que você pode fazer, né? Você pode fazer, se você tem só o início e para sempre aqui, você pegar e fazer a programação de novo, né? Porque olha bem aqui, ó, vou iniciar a simulação aqui, tá? Certo, ó. Ele não vai acender mais, ó, tá? Certo? Então ele só vai acender agora se você concluir a no código de novo, certo? Então a proposta é o quê? É você ir fazendo, né? Faz uma vez copiando mesmo, né? Copiando o código mesmo, e depois você faz uma segunda vez, já tentando aí ver como é que faz dessa forma, tá bom? Então verifica aí e até uma próxima aula, tá? Eu fui bem rápido porque senão o vídeo ia ficar uns 40 minutos, né? Então eu fui bem rápido aí, mas acho que fui claro aí que é exercitando que a gente consegue aprender mais, tá bom? Então até a próxima aula e até mais.